Qual é o seu palpite para Flamengo e Amazonas? Flamengo 2, Amazonas 1. Só? Isso é crise na Gávea. Por que crise? 2-1 contra o Amazonas é crise. É reclamação, jogo, né? É vaias pro Tite. Às vezes pode ser um 2-1 perdendo muita chance, criando bastante. Só que o Tite, só assim também. O time do Tite hoje, ele vai fazer, se fizer 2-0, acabou o jogo. Como assim? Toca a bola ali. Copa do Brasil, Copa do Brasil, ali, toca para um lado, toca para o outro. Se o Gabigol entrar, aí pode ser ele que está com fome de bola, quer mostrar serviço, quer fazer gol. E ele pode sair desse karma aí de fazer 1-0 e parar. Ele pode querer entrar e fazer barulho. Mas quem aí quer pode mudar um pouco. Quem quer tirar o pé não bota o Gabigol hoje. Se Sem quiser Flamengo... tirar o pé, não bota, que ele vai querer jogo. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos! Galera, nesse vídeo nós vamos acompanhar a bancada da ESPN Brasil, ali, né, do F360, falando, né, sobre o jogo Flamengo e Amazonas, estreia do Flamengo na Copa do Brasil. Galera, vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo vai precisar hoje fazer gols, né? Tem que levar esse jogo para Manaus já classificado, hein? Pode ficar naquele 1-0, aquele burocrático não. Bom, vamos assistir, né? Vamos acompanhar o que a galera da ESPN Brasil falou, né? Sobre isso, o link deles, né? Como forma de crédito na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos acompanhar, né? O que eles falaram sobre a estreia do Flamengo na Copa do Brasil contra o time do Amazonas. Roda aí, produção! Gabigol. O Tite ter a opção de ter o Gabigol. Não ajuda? É dor de cabeça para quem? Ajuda. Mas se estivesse uma condição um pouco mais confortável o time na última semana, acho que o Gabigol não ficaria no banco hoje. O Tite já viveu situações parecidas com essa, não pelo mesmo motivo do Gabriel. Não pelo mesmo motivo, em relação ao Ele volta mais forte nesse duelo aí. Assim, se o time estivesse em alta e ganhando, talvez ele não levasse o Gabriel pro banco. Ele adiantou aquela senha lá que você falou? A senha dele ele chegou, falou assim, olha, deu problema no sistema, apertou o botão, não veio o próximo. Vem você então. Não sei se o Tite mudaria, não. Aí, entendeu? Trocaram muitos documentos recentemente, né, Prat? Faz tempo. Aí tem que fazer a segunda via. Agora, o que acontece é que o Tite, em situações semelhantes a essa daí, não em relação ao motivo do Gabriel, mas jogador que ficou um tempo sem jogar, não estava treinando com os outros, por mais que estivesse se cuidando como o Gabriel, ele não era o treinador do jogador aparecer na terça-feira e ele reacionar na quarta. Ele gostaria de um tempo para treinar. Voltou na terça. Você vai concordar comigo? Vai pro banco. No seguinte, no momento que o Gabriel foi suspenso, ainda durante ali a reta final do Campeonato Estadual, o Tite estava com muita moral. Tava? Poxa, se tava. O Flamengo não toma gol, o Flamengo ganha de todo mundo e tal, não sei o quê. A defesa dele era inexpugnável, ninguém entrava na área dele. Isso dava a ele uma da China. Uma liberdade maior. Caiu tijolo, caiu tudo. Isso dava a ele uma autonomia, uma liberdade maior para você. Ô, Gabigol, você é ídolo da torcida, né? A galera gosta de você, mas espera aí. Fica aí no banco. Agora, o Tite não tá com essa moral toda mais. O momento do time... As coisas mudam rápido no Flamengo, hein? Mas assim, o futebol brasileiro, hein? Futebol. O momento do Flamengo, como o Prates falou, 2 derrotas, são 3 jogos sem vencer, né? 3. É o empate com o Palmeiras, derrota na... Bolívar e Botafogo. Então... Foi derrota, né? Tem feito com que Bolívar e Botafogo, o Tite seja questionado. Externamente, e até, ao que parece, né, tem uma reportagem da Raíssa Simplício, que cobre o Flamengo há muito tempo, lá com muita proximidade, que até internamente algumas decisões do Tite estão sendo questionadas. Mas é isso mesmo que faz e tal. Por exemplo, o Flamengo se hospedou no Leme para o jogo com o Botafogo. E não no Ninho do Urubu, onde fica sempre. Correto. Já muda ali... Talvez pela proximidade com o Maracanã, porque era um jogo de manhã e tal. Muda o colchão? Não, mas aqui não muda o colchão. Muda totalmente lugar. Muda a comida. O habitual, e tal. Então, algumas coisinhas assim. Por que esse aqui viajou para o jogo em La Paz, aquele ali não viajou para o jogo em La Paz? Alguém que queria ter ido não foi e tal. Algumas coisas aí começam a ser, mas será que está certo? Será que não está? Porque quando o resultado não vem, começa o questionamento. O próprio Se tivesse vencido, não tinha questionamento. Então, nesse momento que ele está com menos moral, o Gabigol chega grande. É isso. Provável escalação do Flamengo de tanta gente. De Fio Maravilha, nós gostamos de você. De Jorge Ben. Mais um pra gente ver.
do amigo Ivo Meirelles. Um abraço para o Ivo Meirelles. Contra o Onça Pintada, o Amazonas. De Sandra de Sá. Com o técnico grande Tite. rubro-negro. Rossi, Varela, Fabrício Bruno. O homem que disse que nenhum atacante ganha na corrida dele. Mas ele perdeu na corrida lá em La Paz. Foi, Chico. Mas aí tem uma desculpa, É né? altitude. 3.700 metros. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Matias Vinha. Alan, De La Cruz e Gerson. E o Prats já está pensando aqui, será que o De La Cruz vai fazer aquele gol a la Zico de falta? Não, não tô pensando nada disso. No Maracanã? Tô pensando como o Amazonas vai se comportar, que é uma preocupação que eu tenho também. É? Lohan, Pedro e Bruno Henrique. Então vamos colocar já na tela alguns destaques do Amazonas, de tanta gente? Onça Pintada. Bom, antes ali, lembrar que não tem o Pulgar nem o Arrascaeta. Isso. E eu tô na dúvida de quem vai fazer a função do Arrascaeta. Nico De La Cruz. Ali tá o Lohan Pode ser? pela direita. Não é exatamente a função dele. Pode ser o Gerson, pode ser o De La Cruz, pode ser o próprio Lohan. Mas aí alguém teria que fechar a direita ali. No final do jogo com o Botafogo, quem fez a direita foi o Gerson. Então vamos ver Quando como é que vai você ser isso. cita o Gerson, não esqueça, o Adílio dos tempos modernos. Meu senhor, Isso não é problema, é solução. Ô, Abel, você às vezes brinca com coisa muito Esse séria, parâmetro Abel. Você aí. não repita mais essa frase, por favor. Olha aí, olha que legal, hein? Só um pito o Prates. O escudo é maravilhoso, né? É a onça pintada. As cores são lindas. Jogadores e membros da comissão técnica do Amazonas, que são conhecidos no cenário nacional, são muitos. Sassá é o Sassá Lotelli. Aquele, Sassá Lotelli. Ex-Botafogo e ex-Cruzeiro. O Sassá, eu lembro, eu tava no jogo no Mineirão, que o Sassá saiu na mão, brigou lá com o Mike, se não me engano. Foi. Cruzeiro e Palmeiras, lembra? Foi. Teve soco na cara. É. Esperamos um Sassá mais tranquilo hoje no Amazonas. É, mas não muito também, né? Não muito? É, vai ficar muito tranquilo também, perde o jogo. Jô também tá lá no Amazonas. Jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo, Corinthians, Inter, Atlético Mineiro. Tinha parado e voltou, né, Abel? Ele tinha parado, o Amazonas o convidou ainda no estadual, né? Ele voltou a jogar. Dentinho também tá lá, retornou em 2022 para o Ceará, recupera a forma física, ainda não está disponível. Patrick, passagens por Esporte, Atlético Mineiro e América Lateral Mineiro. direito. É, não é o Patrick Pantera que está no Peixe, no Santos Não, Futebol lateral. Clube. É o lateral. Estreou ainda. Patrick Ibson, Damasco. que jogou no Flamengo, no Santos, no Corinthians, só que ele é da comissão técnica, né? É da comissão técnica permanente do técnico Adilson Batista, não é isso? Terceiro jogo dele. Olha aí, ó, Adilson Batista, técnico. É um projeto muito forte do Amazonas. Então fale sobre a onça. Ela pode assustar? Não creio que nesse momento assuste o Flamengo, não. Ah, bom. Mas é um projeto que já chegou à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, Abel. É uma região do país, né, que tem muito poder, tem muita força, muita representatividade, mas que historicamente o estado do Amazonas não teve um clube que pudesse fazer frente em campeonatos brasileiros. Como diz a Nacional, bandeira. foi o Nacional que Bota chegou? pro esporte. O Nacional é o mais tradicional. Rio Negro tomou de 8 no último campeonato amazonense. Tem uma bandeira da torcida do Amazonas que fala único time campeão nacional do estado. Porque ele Tem o Fast Clube, né, professor? O Fast Clube. Tem o São Raimundo, mas assim, esses times não conseguiram grande representatividade em nível nacional. E agora, assim, com essa... Desde a criação, né, a construção da Arena Amazônia, Manaus tem recebido muitos jogos. Tem sido um lugar que, especialmente o Flamengo, né, gosta muito de jogar e tal, tem muita torcida lá. Manaus é muito ligada no Rio de Janeiro e tal. Não só o Flamengo tem torcida grande, o Vasco tem torcida grande lá também. Então eles estão com esse projeto ali de crescer. Tem um outro clube também, o Manaus, né, que também é recente, mas o Amazonas chegou na Série B e chega com jogadores conhecidos, né, jogadores que podem fazer com que o time, quem sabe, um dia chegue à Série A do Campeonato Brasileiro. Rafael Prats, sua análise de Flamengo e Amazonas. Não, o favoritismo do Flamengo é destacado, o próprio Amazonas reconhece isso. Eu vou falar do que eu vi do Amazonas na Série B até agora, Abel. Primeiro tempo contra o Sport não foi bom, o time perdeu por 3-2 na estreia, melhorou no segundo tempo, mas o primeiro tempo teve um peso grande para o time ter perdido em casa no primeiro jogo, e fez um bom jogo contra o CRB na última rodada. O Amazonas ficou com 10 jogadores, o Pará, lateral esquerdo, foi expulso, defendeu-se bem em Maceió. O CRB é um time mais pronto que o Amazonas, né? Está mais tempo junto. E acho que foi uma boa impressão do segundo jogo da Série B do Amazonas. Mas é claro, a diferença é uma outra realidade, é um outro mundo, é um outro nível de jogadores comparado um time a outro. Acho que o Amazonas está contando muito hoje, talvez com o Maracanã, se o tempo passar, ficar mais nervoso.
O Flamengo fica mais tenso. Pedir o Gabigol. Pode pedir o pensou, Gabriel. O Amazonas está contando com o Maracanã? Tá contando com a situação mais tensa. No começo todo mundo é feliz, Abel Então, começa a jogar. então é o Quando começa seguinte, o jogo, nem sempre fica bom. Só lembrando, hoje é quarta-feira, certo, professor Celso? Quarta-feira e feriado. Quarta-feira é dia de Sai do Muro. Daqui a pouco teremos o nosso Sai do Muro sobre Vasco e Fortaleza, Fortaleza e Vasco. Jogo duro. Mas a gente pode fazer um pré. Então vale o empate nesse. Com Flamengo e Amazonas. Não, se quiser, no Sai do Muro mesmo do Fortaleza e Vasco, não vale empate. Nesse vale. Eu quero ver se alguém vai ter coragem de apostar no empate. Como eu não quero ser influenciado pelos amigos, serei o primeiro aqui a dar o palpite então vai. para Flamengo e Amazonas. Da história toda lá. Flamengo 4, Amazonas 1. Mas aí o Amazonas... Tá, isso no primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo. E aí? Não. Já vira 4-1? É 4-1, é o meu palpite. Qual é o seu palpite para Flamengo e Amazonas? Flamengo 2, Amazonas 1. Só? Detalhe. Isso é crise na Gávea. Por que crise? 2-1 contra o Amazonas é crise. E como vai ser É o jogo, reclamação, é vaias pro Tite. Às vezes pode ser um 2-1, perdendo muita chance, criando bastante. Boa. Professor, Eu vou pegar o teu palpite e tirar o 1 do Amazonas. 4-0. 4-0 para o Flamengo. Se bem que o Flamengo... Não. Porque o Flamengo sempre tira o pé, né? É isso. O senhor elogiou muito o Amazonas, Não a elogiei, eu estrutura. falei, Quero ver o seu palpite. essa trajetória. Abel, eu respeito muito o seu palpite, do professor. Mas Obrigado. discordo Só que o totalmente. Tite, Sou assim também. o time do Tite hoje, ele vai fazer, se fizer 2-0, acabou o jogo. Como assim? Como assim? Toca a bola Maracanã, ali, Copa do Brasil, Copa toca a do bola Brasil, ali, saldo de toca gol é para um lado, importante. toca para o outro. Não é melhor- Brasil é outra história. Sábado, domingo tem jogo de novo e tal, espera um pouquinho. Sábado e tal. o Flamengo joga. Sai fulano, entra. Bragantino. Isso é sábado, então pior ainda. Por que pior ainda? Porque aí tem que Peraí, o um elenco, dia não, menos de Ninguém recuperação. tem na América do Sul. E o elenco que tem o ele Flamengo? Ninguém tem na América do Sul. Mano, eu tô falando do que tem acontecido. Não adianta você perguntar aí o elenco do Flamengo, peraí. mas e aí? O que tem acontecido. O Flamengo joga pra fazer um gol Tira e o parou. Se fizer 2, tá bom. De 2 não passa. Mas deixa eu te falar. Tem sido assim. Amigo. Pode ser diferente hoje? Pode ser diferente Isso. hoje. Teoricamente é um time um pouco mais fraco do que Wilson aqueles que o já tem uma Flamengo preleção. tem enfrentado. Posso te lembrar Só de um que é negócio time importante? que se satisfaz com pouco. Você esqueceu? Esse jogo de hoje, Copa do Brasil. Sim. Saldo de gols vale. Vai. Na primeira fase da Libertadores, pode até ser um critério de desempate, mas a maior parte dos jogos, você ganhar de 1-0 ou de 5-0, não vai fazer tanta diferença. Sábado no é Red Brasileirão Bull também. Bragantino. Hoje é Copa do Aqui Brasil. em Não, mas Bragança, o né? Amazonas tá na Série B também, tem jogo em Porto Santos. não, Sábado outro é Red Bull Bragantino em Bragança, o time mais intenso do Brasil, que marca, que cutuca, que quer a bola o tempo inteiro. Lembra que a última pressiona, passagem e rubro-negra não sei pro o quê. Bragança? O senhor mantém o que seu palpite. Qual é o seu Foi palpite? 2-A? Feio, hein? 2-0. 2-0 Flamengo? Para nos dois. Nos dois, aí não. 1-0 já está satisfeito. Se fizer o segundo, aí mesmo que acaba o jogo. Mas hoje, se puder ganhar com mais gols, é importante. Tudo bem, até Abel, para, de seu repente, no jogo de volta, pensamento. poupar. Só que sábado tem jogo de novo. E às vezes o Se fosse jogo domingo te chama, até, né, Eugênio? Esse É acho que um isso, jogo que é vai chamar o tudo Flamengo. medido ali, como você falou. Sai Ah, com 3 é, guarda-chuva. o Tite, é. E- E peraí, tira fulano. Já não tem o Arrascaeta. já Está não tem- analisando a diferença técnica de investimento de time do Flamengo e do A Amazonas. vitória do Flamengo por 2-0. Tem jogos... Só? Até em função disso, não está Só, precisando Abel, fazer tem o uma Amazonas do goleada, outro lado, porque a Abel, joga tendência é sozinho. que vença Vai também ter o outro jogo da time volta. jogando contra o Flamengo, Abel. O Só. Flamengo será Desse jeito. mandante em Manaus. Será mandante? Será. Não sei. Vai mandar 2 jogos. Claro que hein? será. Não sei, a diretoria do Amazonas para o jogo da volta teve um reajuste de preço e a diretoria do Amazonas está muito preocupada em relação a alguns setores. Se não tiver com a camisa do Amazonas, é bom não vestir a camisa do Flamengo. Tem algumas restrições para o jogo da volta, Tá bom, sim. vamos ver como é que vai ser. Ó, te desafiou, hein, Prates? Não, a torcida não do Flamengo é- Não, eu estou trazendo uma informação. Com certeza muito maior que a torcida do Amazonas. Não, mas eu não falei disso daí. Isso aí sim, eu tô falando que pro jogo da volta tem algumas restrições de alguns setores da. Se a da diretoria fala, não Amazônia. pode e tal, não sei o quê. Aí eu não sei, mas com certeza o Flamengo joga em Manaus contra qualquer time local ou de fora como mandante. Ah, A isso torcida aí do Flamengo gostam é demais hoje, hein? gigantesca em O Manaus. Atlético Goianiense e Flamengo já teve algo Serra Dourada. parecido. O Vasco jogando em Santa Catarina já teve uma história dessa também. Não vai torcer contra o Marcelo Sabe que uma Dias e vez tal eu setor. fiz... Eu fui cobrir, fui trabalhar no jogo do Flamengo em Brasília. Fiquei assustado. Falei, eu acho que nem no Rio de Janeiro eu vi tanto torcedor rubro-negro. Porque também é um torcedor mais carente dessa isso, proximidade. claro, Um claro. torcedor que tem Sempre. aquela chance Claro. de ver o Flamengo. Agora, Eugênio, em alguns jogos é constrangedor você tirar o pé quando o jogo te chama.
E eu acho que esse é um jogo que vai chamar Eu o acho que Flamengo. sempre é, professor. É, Só não, que tem acontecido com o Flamengo. Mas em alguns casos é muito latente, né? Que poderia fazer mais. Isso aconteceu até em jogos do Carioca. Foi constrangedor como o Flamengo ganhou de menos jogos que ele devia E ganhar outra demais. coisa, o Flamengo muitas vezes cria situações, chega lá, parece que vai fazer o gol, aí é um toquinho para lá, um jeito do outro, e perde situações que poderia resolver com mais objetividade no ataque. Isso tem acontecido desde o início do ano. Calma. Você sabe que o atacante do Flamengo quem é? O Pedro. centroavante é o Pedro, e hoje O volta Evair dos Gabigol. tempos modernos. Eu acho que o Central, Gabigol, se o Gabigol entrar, isso. aí pode ser ele que está com fome de bola, quer Provocador, mostrar Gabriel. serviço, quer fazer gol, ele pode sair desse karma aí de fazer 1-0 e parar. Ele pode querer entrar e fazer barulho. Mas quem aí quer pode tirar, mudar um pouco. Quem quer tirar o pé não bota o Gabigol hoje. Se Tem quiser tirar o pé, Flamengo- não bota, que ele vai querer jogo. Então tá aí, galera. Pô, hoje realmente é aquele jogo pra fazer bonito, pra dar espetáculo, classificar já no Maracanã, né? A gente teve a possibilidade de fazer um bom saldo de gols contra o time do Palestino, que é fraco, e não conseguimos, né? Foi 2-0 ali, jogando mal no segundo tempo. Alô, Tite, vamos fazer hoje bonito, classificar, até porque você indo, né, com um placar elástico pra Manaus, cara, você pode até mesclar e dar um descanso aí pros jogadores, pros jogos da Libertadores e também do Brasileiro. Agora, se fizer placar magrinho, você não vai ter, né, esse privilégio, tá? Então vamos... Hoje é dia de fazer saldo, hoje é dia de amassar o time do Amazonas, partir pra dentro e ganhar bem. Esse negócio de 1-0, 2-0, cara, é pouco, tá? Pro time que é hoje, que a gente vai enfrentar, com todo respeito ao Amazonas, mas no Maracanã, com o Flamengo, com o elenco que tem obrigação de fazer um bom jogo e ganhar o Amazonas hoje por um placar elástico para garantir a classificação já aqui no Maracanã. Beleza, meus amigos? Vou pedir a você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa a notificação no sino, cara. E claro, deixa aí, ó, o seu like, botãozinho do dedinho para cima. Cola o dedo no like aí pra ajudar no crescimento do trabalho. Isso aqui, ó, isso aqui é nossa paixão. É hoje, hein? Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!